Bem-vindo ao canal da TAC, eu sou o Douglas e espero conseguir te ajudar a entender um pouquinho mais sobre Cálculo 1 nesse vídeo. Já aproveita para se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação. E compartilhe caso saiba de alguém que está precisando de uma ajuda com Cálculo 1. Bom, então vamos começar. Então nesse item a gente tem a função e elevado a x, a gente quer encontrar a equação da reta tangente no ponto em que x é igual a zero. Para encontrar a equação de uma reta, a gente aprende no ensino médio, tem aquela fórmula ioiô michiochô, né? É o y menos y0 igual a m vezes o x menos o x0, onde o x0 e o y0 são as coordenadas de um ponto da reta, o m é o coeficiente angular da reta. Como que a gente pode encontrar um ponto dessa reta? A gente está querendo a reta tangente ao gráfico da função em que x é igual a zero. Então, um ponto da função quando x é igual a zero também é um ponto dessa reta. Então, eu estou aqui representando a situação, a gente tem a função, a gente está atrás de uma reta tangente a ela quando x é igual a zero. Então, esse ponto aqui é um ponto da função, é um ponto da reta também. A gente já tem a coordenada em x desse ponto, é o x igual a zero. A gente pode encontrar a coordenada y desse ponto, basta substituir o x igual a zero na função. Então vamos escrever aqui, a gente está falando do ponto de coordenada x0 igual a zero. Nesse caso, a coordenada y0 vai ser o f de x0, ou seja, o f de zero, que é o e elevado a zero, vai dar 1. E como encontrar o m da fórmula aqui? O m é a inclinação da reta. A inclinação da reta que pode ser dada pela derivada da função e elevado a x nesse ponto. Então vamos atrás da derivada de f no ponto zero. Para isso, vamos calcular a derivada de f em um ponto x qualquer. A derivada do e elevado a x é o próprio e elevado a x. Então, a gente substitui o x por zero, encontra que o f' no ponto zero vai ser igual a 1. Então, com isso, a gente tem o m, tem o x0 e tem o y0. Temos todos os elementos para descobrir a fórmula, a equação dessa reta. Vamos só substituir aqui, então, vai ficar y menos o y0 igual ao m vezes o x menos o x0. Seria bastante natural isolar o y, a gente teria a equação reduzida da reta nesse caso, mas aqui a gente já tem uma equação da reta, tá? Todos os pontos de coordenada x e y que satisfazem essa equação são pontos da reta. Para obter a equação reduzida, a gente isola o y. Então vamos passar o 1 para o outro lado. Aqui a gente só vai ter x, vai ficar mais 1. E com isso a gente conclui a equação dessa reta aqui. A reta que é tangente ao e elevado a x no ponto em que x é igual a zero. E se a gente quiser esse ângulo aqui? Esse ângulo que a reta tangente faz com a horizontal? Daí basta lembrar que a tangente desse ângulo vai ser igual ao coeficiente angular. E daí para a tangente do ângulo ser igual a 1, ali a gente tem um ângulo que é menor do que 90 graus. A gente sempre mede aqui no sentido anti-horário. E daí o ângulo que tem tangente igual a 1 vai ser o ângulo de π sobre 4 radianos, ou então 45 graus. Agora no item B a função é a raiz de x. Queremos a reta tangente quando x é igual a 3 sobre 4. Fiz um esboço aqui da situação, a função raiz de x. Daí temos o ponto em que o x é igual a 3 sobre 4. Vamos traçar uma reta tangente à função nesse ponto, e daí queremos a equação dessa reta. Vamos novamente usar ioiô michiochô, y menos y0 igual a m vezes x menos x0. A gente consegue encontrar a coordenada de um ponto. A gente sabe que esse ponto aqui está na função e também está na reta. Então, para encontrar aqui a coordenada y dele, basta substituir o x dele na função. O x0, então, é 3 quartos. A gente vai encontrar que o y0 vai ser a raiz de 3 quartos. Ou então, raiz de 3 sobre 2. Se a gente quiser, a gente representa aqui no gráfico também, o raiz de 3 sobre 2. Então, já temos esse aqui também. A única coisa que falta é o m. O m é a derivada da função no ponto de tangência, ou seja, no ponto 3 quartos. Vamos atrás, então, da derivada da função. F' de x vai ser a derivada do raiz de x. A derivada do raiz de x é a derivada do x elevado a meio. Então, vai cair o meio, vai ficar x elevado a menos meio. Podemos escrever de uma outra forma, um pouquinho mais bonita. A gente pode inverter aí esse x elevado a menos meio, vai ficar 1 sobre x elevado a meio. E daí, então, o x elevado a meio é o raiz de x. Agora que a gente tem a função derivada, a gente substitui para encontrar no ponto 3 quartos. Vai ficar, então, 1 sobre 2 raiz de 3 quartos.
Raiz de 3 quartos vai ficar raiz de 3 dividido por raiz de 4. Então vai ficar raiz de 3 dividido por 2. Esse 2 cancela com esse 2 e a gente vai ficar com 1 sobre raiz de 3. Não é uma necessidade, mas normalmente a gente gosta de racionalizar, colocar raiz em cima. Ou seja, multiplica por raiz de 3 embaixo e em cima, raiz de 3 vezes 1, raiz de 3, raiz de 3 vezes raiz de 3 dá o 3. Agora temos todos os elementos aqui da fórmula, então encontramos a equação da reta. Vai ser y menos o y0 igual ao m vezes x menos x0. Se quiser, a gente pode isolar o y para encontrar a equação reduzida da reta, mas não é uma necessidade. Mas vamos fazer aqui. O y vai ser raiz de 3 sobre 2 mais, agora a distributiva, vai ficar raiz de 3 sobre 3x menos 3 raiz de 3 sobre 12. Vamos continuar aqui embaixo. Vamos colocar o que tem x antes, então vai ficar raiz de 3 sobre 3x. Agora vamos fazer raiz de 3 sobre 2 menos esse aqui. Antes vamos simplificar aqui, né? Dá para dividir por 3 em cima e embaixo, aqui fica sobre 4. Então daí o MMC desse com esse vai ser o 4. Então aqui ficaria 2 raiz de 3 sobre 4 menos 1 raiz de 3 sobre 4. Então vai ficar mais raiz de 3 sobre 4. Então aqui a gente tem a equação reduzida da reta. Se a gente quiser, a gente pode ir atrás do ângulo que essa reta faz com a horizontal. Vai ser um ângulo θ, tal que a tangente do θ tem que ser igual ao coeficiente angular. O coeficiente angular que nesse caso é o raiz de 3 sobre 3. E daí o ângulo que tem tangente raiz de 3 sobre 3 vai ser o ângulo de π sobre 6. Isso em radianos, se quiser falar em graus seria 30 graus. Tem outros ângulos que têm a mesma tangente? Tem. A gente poderia pegar uma volta maior aqui, ó, e somar 180 graus, cairia na mesma tangente. Mas normalmente a gente está querendo falar desse ângulo menor aqui, tá? Que faz com a horizontal. Então, a princípio, a gente vai considerar ângulos entre 90 graus e menos 90 graus, entre π sobre 2 e menos π sobre 2. Obrigado por ter acompanhado o vídeo até aqui. Se por acaso ele te ajudou, não se esqueça de dar seu like e se inscrever no canal. E sabia que tem nosso curso de cálculo 1 completo na plataforma Ataque? O link está na descrição se você quiser dar uma olhadinha. Lá você encontra o curso estruturado, além de mais exercícios resolvidos e tudo de forma gratuita.